Então, agora eu vou conversar sobre o texto A Abordagem de Bernard Lahire e suas contribuições para a Sociologia da Educação, de Cláudio Marques Martins Nogueira, da Universidade Federal de Minas Gerais. Percebam que eu estou colocando aqui apenas algumas marcações que fiz. Não significa que elas sejam as mais importantes, simplesmente, ou que você não possa observar outros detalhes no texto e deva ou não deva observá-los, esses detalhes. É apenas uma conversa em cima daquilo que eu destaquei no texto, ok? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre esse trecho aqui da obra de Lahire, que se insere claramente nos limites da teoria da prática inaugurada por Bourdieu, a partir da sua crítica ao subjetivismo e ao objetivismo. Uma das coisas fundamentais para esse estudo é essa compreensão aqui do autor social, que é visto como um ser que se constitui por meio de processos de socialização, adquirindo um patrimônio de disposições que possam orientar suas ações. Então, Lahire mantém, portanto, toda a crítica bourdieusiana às perspectivas subjetivistas ou individualistas que concebem o ator como capaz de tomar decisões predominantemente de maneira reflexiva, racional ou mesmo livre. Um outro destaque que eu trago é sobre as afinidades, nesse parágrafo aqui da página. Bom, aqui não sai a página. Bom, se por um lado as afinidades ou mesmo a continuidade entre as perspectivas teóricas dos dois autores são evidentes, por outro lado, Lahire, esse é o destaque, se afasta de Bourdieu ao propor um olhar mais atento em relação à diversidade de experiências. O argumento de Lahire é o de que é necessária uma análise empírica mais detalhada dos processos de socialização, por meio dos quais as disposições são incorporadas e, por outro lado, dos contextos de ação nos quais parte do passado incorporado é reativada. Ao se tratar da caracterização de um grupo ou de uma classe social, por exemplo, seria perfeitamente possível afirmar que seus membros, majoritariamente ou tipicamente, incorporam certas disposições associadas aos contextos em que são socializados e que, em função dessas, tendem a agir predominantemente de determinada maneira. Ou seja, essas disposições, elas forçam, favorecem uma determinada ação do indivíduo. Então, os indivíduos tenderiam a viver em diferentes espaços sociais experiências múltiplas, em alguma medida incoerentes ou mesmo contraditórias. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, aqui na página... está aqui, a página 3. 3 no arquivo, não necessariamente do texto, mas do arquivo em PDF. Que não bastaria, por exemplo, identificar a presença, que é mais tratando de uma maneira objetiva em relação à escola e à aprendizagem escolar, ao sucesso escolar, ou seja, a sociologia da educação em análise. Então, não bastaria, por exemplo, identificar a presença ou ausência de pais com capital cultural elevado para você determinar o sucesso ou o fracasso escolar de um indivíduo. Seria preciso identificar se esse capital encontra as condições de sua transmissão no interior da configuração familiar em que o indivíduo está inserido e da qual fazem parte não apenas os pais, os irmãos, os tios, os avós, entre outros. Quem mais faz parte? Leia o texto, você vai descobrir. Bom, Lahire, o programa de uma sociologia em escala individual, percebam que isso é um foco do que a gente está tratando aqui de Lahire, né?
tentando pronunciar o nome do cara em francês, do autor em francês, mas vamos lá. Então, um destaque que eu trago aqui é que, para a análise do que ele chama, né, do que Lair chama, é o seguinte: para a análise do que ele chama de o social individualizado, ou seja, a investigação do modo como os indivíduos específicos vivenciam múltiplas e, em parte, incoerentes experiências sociais, as incorporam e as utilizam em suas práticas. O conceito de hábitos, tem uma pausa aqui. Então perceba, esse aqui está muito associado ao objetivo da tarefa dessa semana, do relato, da entrevista ou da reflexão sua ou da entrevista de uma outra pessoa. Correto? Bom, e aí vem um destaque importante, que é o conceito de hábitos, que pode ser aplicado para se referir a determinadas disposições gerais que se mostram recorrentes entre indivíduos que compartilham uma mesma posição social, uma mesma categoria profissional, né? Então, seria possível verificar que esses indivíduos tipicamente se comportam de determinada maneira em determinados tipos de situação, o que sugere que eles se orientam por um conjunto comum de disposições. Então aqui está a análise da sociedade e do indivíduo no contexto dessa sociedade. É o que ele chama aqui no próximo parágrafo da página 6, né? Nesse primeiro parágrafo aqui, dessa forma que analisar socialmente a experiência individual implica, olha aqui para a sua tarefa, implica considerar o efeito sincrônico e diacrônico de múltiplas experiências sociais, em parte contraditórias e mesmo antagônicas, agindo sobre o mesmo indivíduo. Ele fala sobre essa perspectiva e diz que seriam negligenciadas as abordagens macrosociológicas. Primeiro, como se constituem socialmente, isso são questões que você tem que fazer para fazer a sua própria análise, ou para fazer o seu relato, ou considerar nas respostas e na análise da entrevista, se você eventualmente optar pela entrevista. Então, primeiro, como se constitui socialmente as disposições individuais? Como se dá efetivamente o processo de incorporação social? Como, a partir de múltiplas e, às vezes, contraditórias experiências de socialização, os sujeitos constituem suas disposições? Segundo, como o passado incorporado pelos indivíduos é reativado nos contextos de ação? O que é contexto de ação? Não vou explicar agora. Tenta descobrir, se tiver dúvida, coloca no fórum. Como, em cada momento, a partir de um conjunto mais ou menos heterogêneo de disposições e competências incorporadas, alguns elementos são selecionados e efetivamente utilizados. Com que frequência e intensidade cada uma das disposições incorporadas se manifesta ao longo da vida? Em que medida cada uma delas é transposta para esferas da vida social diferentes daquelas nas quais foram construídas ou constituídas? Qual a possibilidade de que uma disposição seja enfraquecida ao longo do tempo ou mesmo seja abandonada? Isso está na página 6 do arquivo. Vamos ver um outro destaque aqui, na página 8, a respeito das disposições que seriam justamente aquilo que foi incorporado a partir do processo de socialização. O que é o mesmo processo de socialização? Se não conseguir responder, coloca a dúvida lá no fórum que aí a gente tenta construir respostas juntos, ok? Então, as disposições seriam justamente aquilo que foi incorporado a partir do processo de socialização e que, supostamente, passou a orientar o indivíduo em suas ações subsequentes. Agora vamos conversar um pouco sobre Larry e a sociologia da educação. Vamos conversar sobre o papel da escrita na produção do sucesso ou do fracasso escolar. Veja que a escrita, mais do que um simples instrumento de registro, de transmissão do conhecimento, ela está na base de um modo mais racional de organização do pensamento da realidade. Assim,
as crianças socializadas em famílias em que há uma maior presença da cultura escrita tenderiam a ter maior facilidade na escola, não apenas no que se refere às atividades diretamente ligadas ao aprendizado e uso da língua, mas em relação ao conjunto das atitudes e comportamentos valorizados pela escola. Então, em sucesso escolar nos meios populares, as razões do improvável, Lair vai muito além do tema da escrita. Fala das condições e disposições econômicas, né? E de um modo geral, né, há o argumento de que uma situação mais estável e regular favorece uma gestão mais racional do cotidiano familiar, permitindo o planejamento das atividades e horários a serem cumpridas, a organização de um orçamento e a definição dos objetivos a serem perseguidos a longo prazo. O que isso tem a ver com o sucesso escolar e com o papel da escola ou com a relação entre o indivíduo, o aluno de uma classe mais abastada ou de uma classe mais humilde, a relação desse aluno com a escola. Como é que a escola espera que o aluno se comporte, né? E aí uma segunda dimensão considerada por Lair é a chamada ordem moral doméstica. Leiam esse parágrafo para a gente dar uma entendida melhor, mas se você vier aqui à página 10, apenas para fechar o argumento, é de que as crianças socializadas em famílias do primeiro tipo tendem a ter uma dificuldade em se adequar ao regime disciplinar da escola, uma vez que estariam acostumadas a seguir as regras somente durante a vigilância externa imediata e da ameaça direta de punição, em muitos casos, física. Então, vem mostrando a respeito das características da família, de autoridade familiar e assim sucessivamente. Bom, ainda o Lair ainda observa que normalmente nenhuma dimensão seria suficiente para garantir o sucesso escolar, quer seja de uma família de uma classe ou de outra, assim como também nenhuma delas seria indispensável para que esse sucesso ocorra, né? Mas há uma interferência. Isso a gente precisa enxergar no seu trabalho. Aí observa também que as dimensões não poderiam ser tomadas de maneira abstrata, desencarnada, descontextualizada, como seria o caso dos modelos macrosociológicos. Perceba que a gente está preocupado um pouquinho também com o indivíduo. O autor procura investigar justamente o modo como as vantagens e desvantagens são transmitidas às crianças a partir de processos de socialização concretos no indivíduo, o caso concreto, o caso específico, vividos em configurações familiares reais. Ok? Aqui fica clara uma distinção entre as escalas coletiva e individual da análise estabelecida pelo Lair. Vamos lá, vamos saltar nessas páginas, tem informações importantes lá, apenas estou fazendo alguns detalhes. Aqui na página 13, né, sinteticamente, é possível dizer que o sucesso escolar nos meios populares, as razões do improvável, Lair lança as bases de uma sociologia da educação em escala individual, para se compreender as relações que uma criança particular tem com a escola e os resultados que alcança na mesma. Então, seria necessário investigar, com a maior riqueza de detalhes possível, os processos de socialização, sobretudo familiares, vividos por ela. Isso aqui pode muito ter a ver com a sua tarefa. Veja de que forma. Bom, apenas para fechar aqui os limites e riscos associados à perspectiva de Lair, que vai falar um pouquinho sobre isso, né? E uma das coisas assim que eu destaquei é que a única afirmação geral sobre a subjetividade humana é justamente de que essa não tem uma lógica própria de funcionamento, né? Então, isso aqui está associado aos limites da perspectiva de Lair, né? O que não a invalida, o que não a inviabiliza como uma forma de estruturar e de pensar e que pode muito bem ser escolhido por você para fazer a sua tarefa, tá bom? Então, assim, falando desses limites, o problema é que as experiências de socialização não se definem a partir de um contexto externo fixo, ao qual os indivíduos passivamente se submetem. Elas são constituídas
interativamente pelos atores envolvidos, ou seja, além dos indivíduos participarem de diferentes contextos sociais, eles não participam desses contextos passivamente. Eles interferem nesse contexto, são interferidos por ele, mas também interferem nesses contextos e apropriam, cada indivíduo apropria de maneira diferente o que é emanado desse contexto. Vamos então aqui apenas para fechar. Essa questão da apropriação diferente, de diferentes formas, pode muito ajudar no seu texto. A gente vai observar isso. Você lembra que pode ser feito também num texto corrido o seu trabalho. Bom, basicamente é isso que a gente destacou. Qualquer dúvida, por favor, fórum de dúvidas. Está lá um fórum específico para isso, ok? Grande abraço.